31 de outubro, nós já falamos, comemorado o aniversário da Reforma Protestante. Foi nesse dia, no ano de 1517, que o monge alemão e professor universitário Martinho Lutero fixou suas 95 teses lá nas portas da catedral, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Então, lhe dando o início, o start da Reforma Protestante do século XVI. Para falar da Reforma, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para falar da igreja. A igreja que se iniciou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o início da igreja. E ela ali caminhou seus primeiros dias, enfrentando uma grande perseguição. Foram dias difíceis, dias complicados, dias sangrentos, mas ela ali prosseguiu, seguindo e obedecendo a ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja começou ali na cidade de Jerusalém, ela se expandiu por toda a Judéia, alcançou a Samaria, e assim ela foi se expandindo. Aí fora já das fronteiras da Palestina, ela continua avançando, e ela chega aí a vários lugares. Lembrando que o Império Romano era a força militar e era a potência que dominava o mundo da época. E, portanto, havia uma facilidade de trânsito daqueles homens, porque tinham dupla cidadania. Eram também cidadãos romanos e podiam, então, se deslocar. E dessa forma, então, o evangelho foi se expandindo e chegou na Ásia Menor, onde foi estabelecida igrejas, alcançou lugares próximos ali no Oriente Médio, alcançou a Europa, chegando várias localidades ali da Europa, principalmente na Europa Ocidental. Paulo, grande pregador do Evangelho, alguém que foi levantado por Deus com uma missão extraordinária, fez assim suas 3 viagens missionárias, implantando igrejas, estabelecendo comunidades cristãs em várias localidades. Então a igreja cresceu de forma muito rápida e ele continuou o seu trabalho até que foi preso, foi levado a Roma, e de Roma então ali ele escrevia suas cartas às igrejas que já estavam estabelecidas, pastoreando aquelas igrejas através de cartas. E assim foi a igreja no seu início, durou muito tempo, muitos anos, mas durante esse tempo, com a morte dos apóstolos, com o martírio dos apóstolos, a igreja que estava inserida numa sociedade extremamente idólatra, onde o paganismo reinava, a religião da época era o paganismo, e ela foi ali se contaminando aos poucos. É como se você tivesse um rio cristalino, de repente, aos poucos, fosse jogado ali um veneno. E assim a igreja passou por um processo onde ela foi incorporando as práticas do paganismo na época. E esse período durou cerca de 300 anos, até a ascensão do imperador romano Constantino. Constantino foi um imperador que ele deixou de perseguir a igreja, porque ele viu ali uma grande oportunidade na sua vida, de unir a igreja ao Estado, ao Império Romano. E assim ele fez, transformando o cristianismo em religião oficial do Império Romano, mas levando as práticas pagãs da religião que era realizada, exercida dentro do Império Romano, substituindo preceitos evangélicos, preceitos da palavra de Deus, ensinamentos de Jesus, e ali então se mesclou, fez uma mistura entre paganismo e cristianismo. E ele levanta ali a figura do imperador como o chefe da igreja, E até nos nossos dias de hoje, a igreja fundada por Constantino, no ano 300, que hoje é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, que foi criada ali, foi no ano 300 da era cristã pelo imperador Constantino. Até hoje ali é a sede da Igreja Romana, na cidade de Roma.
tem um estado separado, que é o estado do Vaticano, que é um dos menores estados do mundo, né? Mas ali é onde a igreja, ela domina, ela exerce o seu domínio. Portanto, do ano 300 até a chegada ali de 1517, foram muitos anos, mas a igreja então perdeu a sua essência. A igreja passou a ser uma igreja que havia incorporado todos os ensinamentos, os falsos ensinamentos do paganismo, trazendo aí muitas doutrinas que eram das religiões pagãs para o cristianismo. E hoje, até nos nossos dias de hoje, ainda continua essas práticas existentes. Então, a partir do imperador Constantino, há um casamento entre religião e Estado, religião e política. Na verdade, quem estabelecia os bispos eram os reis. Da mesma forma que a igreja chancelava esses imperadores, que a partir de então se usou da religião para o controle das populações. A igreja passou a definir, né, o modo de vida das pessoas, o modo de pensar das pessoas. Até então, a igreja começou a retroceder na educação, levando aqueles estados, principalmente ali na Europa, a uma pobreza extrema, uma vez que Roma, ela concentrava grande parte das arrecadações dos impérios. E com o passar do tempo, isso acabou trazendo eles ficaram totalmente descontentes, né? Descontentamento com essa atitude ali do Império Romano. E passou a eclodir vários focos de resistência à igreja romana. Vários países. E um dos países que mais desenvolveu esse sentimento anti-igreja foi na Alemanha. O imperador alemão, ele começou a questionar essas questões. E ali então, monge chamado Martinho Lutero, então começa a escrever a respeito da verdadeira religião, da fé, a um redescobrimento da palavra de Deus. É bom a gente estar entendendo assim que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela era restrita ao clero. As missas, elas eram todas feitas em latim, onde a maioria da população, mesmo da Alemanha, era uma população analfabeta. Não falava nem perfeitamente o alemão, muito menos o latim. Então as pessoas não entendiam. E uma outra forma também era que o sacerdote, ele rezava a missa costas para o povo. O povo não tinha acesso. Então era uma língua que as pessoas não entendiam. E dessa forma, então, surgia ali um tipo de religião também místico, misticismo existente nas populações e nas pessoas. Então, houve ali total afastamento dos ensinamentos da palavra de Deus. E a reforma, ela marca esse início. Mas a reforma, ela não é tão somente um movimento religioso. Ele é um movimento político, e a libertação dos reinos, do domínio de Roma. Não aceitava mais que Roma interferisse nos países, nomeando ou destituindo reis. Também foi uma reforma social, porque o aumento da pobreza era muito grande, havia um distanciamento muito grande entre as pessoas que tinham muito dinheiro e as pessoas que tinham pouco dinheiro. Então, havia essa desigualdade social muito forte, portanto, ali, o povo, de uma maneira geral, se revoltava contra esse domínio. A igreja, ela prestava muito mais assistência aos ricos e desprezavam as pessoas mais pobres. E ela foi, assim, aumentando esse avanço monetário sobre a vida das pessoas, até o surgimento de uma doutrina chamada de indulgências, onde a igreja passou a vender o perdão dos pecados.
Então, conforme as pessoas tinham pecados, a igreja lá, ela vendia o perdão, ela vendia um certificado onde os pecados das pessoas eles eram perdoados. Imagina quem só tinha dinheiro para receber o perdão? Somente as pessoas ricas. As pessoas pobres estavam condenadas ao inferno. Você não tem dinheiro, você não tem como comprar o seu perdão, né? E ali calhou também com a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E ali então parou aquelas obras, como toda igreja para por falta de dinheiro, e aí eles tiveram que sair para a Europa arrecadando fundos para terminar. E um famoso clérigo, né, o Tetzel, ele percorria a Europa toda arrecadando dinheiro. Ele ia com um cofre de metal, de cobre. Ele passava arrecadando dinheiro dos nobres, né? E ele costumava dizer que todas as vezes que uma moeda de ouro caía dentro daquele cofre e fazia um barulho, era uma alma que deixava o purgatório, né? Dessa forma, então, eles conseguiram terminar a construção da Basílica de São Pedro, né, com o dinheiro das indulgências. Mas tudo isso surgiu ali, esse movimento de pré-reforma, de não aceitação dessas doutrinas. E dois textos aí que Martinho Lutero, ele leu, teve assim, uma reflexão muito grande, podemos dizer que foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, a partir da leitura de Abacuque e a partir da leitura do Evangelho, da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé que ele vive. Não é pelas obras, não é pelo fato de você ter dinheiro para você pagar a sua salvação, mas é pela fé. O justo vive pela fé. E Paulo, reafirmando isso, no capítulo 3, verso 28, diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então é o retorno às Escrituras. Nós não somos salvos, nós não somos justificados pelas nossas obras. Nós somos justificados pela nossa fé. Esse é o reencontro de Lutero com a palavra de Deus e que foi aí então a mola propulsora que impulsionou a reforma protestante do século XVI. E quando ele então se revolta contra a igreja, vamos dizer que Martinho Lutero tinha a proteção do imperador alemão, senão teria sido morto logo de início. Mas ele tinha proteção ali do imperador, que também queria romper relações com Roma. Ele vai até a catedral da cidade de Wittenberg, e ali ele prega as 95 teses dele, que era, na verdade, as teses, eles eram o quê? Eram documentos que eram defendidos nas universidades. Martinho Lutero era um professor universitário. Então ali ele coloca suas teses para que as pessoas reflitam sobre aquelas teses, né? E ali então, ao afixar aquele conteúdo, aquele documento, foi que dá origem então o movimento conhecido como Reforma Religiosa do século XVI. Esse movimento, ele é considerado como o mais importante ato de Deus em prol da revitalização da sua igreja desde o período apostólico. Desde o início da igreja, a reforma protestante, ela é considerada o segundo movimento mais importante da igreja, todo o evangelho. A participação de Lutero foi decisiva para o início e os primeiros avanços da reforma protestante, mas o movimento continuou a desenvolver-se mesmo depois da sua morte. Houve mais reformadores. E Lutero iniciou ali na Alemanha. João Calvino, ele iniciou na França, foi perseguido, fugiu para a Suíça, para a cidade de Genebra, onde também iniciou ali a sua reforma. Também em outros lugares, né? Podemos lembrar ali que, como nós somos herdeiros diretos da reforma, somos provenientes desse movimento de João Calvino, conhecido como calvinismo, estava ali
um homem, sacerdote, clérigo, que era da Escócia. E esse homem, então, levou a mensagem da reforma para a Escócia. E ali, então, deu origem à igreja que foi chamada Igreja Presbiteriana. Então, a Igreja Presbiteriana, ela nasceu na Escócia. E ali, então, começou todo esse trabalho. E com a imigração de escoceses, irlandeses, né? A Irlanda também é berço da reforma protestante presbiteriana, eles imigram para os Estados Unidos, grande imigração, onde eles vão ali iniciar, né, a sua fuga das perseguições religiosas. Eles trazem essa fé que depois acaba chegando até o Brasil. Então nós estamos ligados diretamente a essa igreja, a Igreja Presbiteriana da Escócia, que é uma igreja que inicia também na reforma protestante. E temos João Calvino, Zwinglio, Martin Bucer e tantos outros reformadores que iniciaram esse trabalho. Todavia, para se compreender corretamente a importância daquele movimento e sua relevância para hoje, é necessário considerar a sua necessidade e verdadeira natureza. Qual é a sua relevância? Foi corrigir os rumos da igreja. A reforma se fazia necessária. A reforma era urgente, porque a igreja tinha perdido seu rumo, tinha perdido seu caráter evangélico, havia se distanciado da palavra de Deus, havia se corrompido diante de todos os acontecimentos que existiam ali naquele momento. Então a igreja passou então a viver de uma forma dupla, aonde existia muita corrupção, muita imoralidade dentro do seio da igreja. Então, havendo essa necessidade de reforma. A reforma protestante se fez especialmente necessário devido à corrupção do cristianismo ao longo dos séculos. Aquele era um contexto distanciado da palavra de Deus. O cristianismo ensinado e praticado naquele período, como uma forma de cristopaganismo, segundo ele, a religião cristã daquela época era caracterizado por 5 aspectos. Como era a vivência daquela igreja? Eu gostaria que os irmãos refletissem e olhassem para a igreja de hoje, que nós não temos uma semelhança com essa igreja que se corrompeu. O autor aqui, ele está tentando mostrar isso, que hoje nós precisamos de uma nova reforma na vida da igreja. A igreja se distanciou muito dos princípios da palavra de Deus. Primeiro, havia naquele tempo uma verdadeira confusão doutrinária. As pessoas não estavam certas do que criam, e nem porque criam. Aquela foi uma época de grandes incertezas, misticismos e intensa confusão. Parece que ele está falando para os dias de hoje. Hoje também as pessoas, elas não estão certas do que elas creem. Conversa com as pessoas. Hoje, a gente tem uma facilidade de as coisas, né? Você tem a internet aí, onde você pode ver de tudo. E as aberrações que estão acontecendo no meio chamado evangélico. A mistura de paganismo, de práticas. Temos algumas igrejas hoje que elas incorporaram quase que todas as religiões numa só. São igrejas que se dizem evangélicas, mas elas têm algumas práticas que são do catolicismo, elas têm algumas práticas que são da Umbanda e do Candomblé. Misturou. As igrejas que muitas vezes elas estão muito mais preocupadas em falar do diabo, em falar das suas obras. O diabo se manifesta, os demônios se manifestam nessas igrejas. E por incrível que pareça, esses demônios, eles recebem o mesmo nome que é usado lá na Umbanda e no Candomblé. Nós estamos cheios de ver pombagira, preto velho,
Zé Pilintra e tantos outros que estão existindo dentro da igreja, se manifestando. Incorporou-se isso. Acho que o Elidio pode falar até com mais propriedade, né? Porque ele morou num estado, né, que é extremamente místico nessas questões. Outros estados também. E houve uma transformação. Muitas vezes se incorporou essas práticas. Se incorporou prática do sal grosso, incorporou de amuletos, lenços ungidos, tantas outras coisas na vida da igreja. Então, hoje são muitas incertezas, muita falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas, elas não conhecem a fundo a palavra de Deus. Elas não sabem responder quando são questionadas. É uma igreja hoje cheia de misticismo. As mães de santo do candomblé viraram mães de santos gospel, né? São chamadas de profetisas. E tantas outras, com as mesmas práticas, de revelar o seu passado. Lembra das cartomantes? Lembra das ciganas? As ciganas invadiram as igrejas evangélicas. As mães de santos estão cheias da igreja, vendo o futuro de todo mundo, revelando. Eu revelo aí né, Deus está revelando. Elas simplesmente colocaram uma roupagem evangélica e invadiram as igrejas. E nós aceitamos isso calados. Nós não denunciamos, nós não temos a coragem que Lutero, que Calvino teve. Porque eu vou ofender outras pessoas. Não pode falar mal da outra igreja, está falando mal da igreja de Deus. O Lutero não teve esse problema não, ele falou mal mesmo. Ele foi lá e denunciou todo o pecado, toda a corrupção da igreja. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em restaurar o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Então a gente tem muito essa preocupação, né? Posso dizer isso, não pode falar aquilo, está falando contra a igreja de Deus. Não, está falando contra a corrupção que adentrou a igreja de Deus. Contra as práticas místicas, anti-evangélicas, anticristãs que adentraram a igreja de Deus. E são incorporadas hoje aos cultos que estão presentes em vários lugares aí. Intensa confusão. Existe uma confusão tão grande. As pessoas não conhecem as doutrinas básicas da fé cristã. As pessoas não são movidas pelo ensino da palavra de Deus, mas são movidas pelas revelações, pelo ensino dos apóstolos, né, entre aspas, que existem hoje. E assim vai caminhando a igreja. Outros já não se contentam mais como apóstolos. Hoje surgindo sacerdotes, levitas dentro da igreja, né? Eu acho tão bonito quando a pessoa fala, vou chamar os levitas para louvar a Deus. Vai lá no Velho Testamento. O que um levita fazia? Só louvava a Deus? Não, quando morria alguém que tinha que se lavar, purificar o corpo, eram os levitas. Chama um levita para fazer isso hoje. Não é só cantar na igreja. Vai ver as práticas lá do Velho Testamento, qual era a função de um levita na igreja. Não era só louvar a Deus, não. Tinha toda essa preocupação existente na igreja. Mas isso eu não quero não para mim. Eu só quero o bom. Esse negócio de ter que mexer com o defunto não é comigo não. Né? O negócio nosso é louvar. Então não é levita. Né? Não é levita. Ou é um levita do Paraguai meio falsificado. Aí pode ser. Mas levita bíblico não é. Né? Mas são práticas que adentraram na igreja. Se desviaram do verdadeiro evangelho. Deixaram o verdadeiro evangelho. Então nós vivemos essa imensa confusão no meio da igreja. As pessoas não conhecem as doutrinas básicas. Conhecem o que o pastor falou, o que o apóstolo falou, mas não conhecem. Perdemos aquela capacidade dos crentes bereanos, né? Que ouviam uma pregação e corriam em casa. Eles nem falavam amém no culto, eles iam primeiro à Bíblia. Se tivesse de acordo, eles falavam amém. Senão, não aceitava não. E hoje as pessoas aceitam, né? A gente vê aberrações aí e as pessoas gritando amém, amém, amém. Não sabe nem o que está falando. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande hoje.
E essa aberração também tem entrado nas doutrinas da igreja, tem entrado na música, na inologia da igreja hoje. A gente tem deixado hinos tradicionais, cheios de doutrina, cheios de ensinamentos, para pegar, consumir esses cânticos aí, que não acrescenta nada. Tem cântico vazio, de repetição, repete 1000 vezes a mesma frase e não ensina nada. Muito pelo contrário, deseduca a igreja ao louvor e adoração de Deus. É o momento da gente estar restaurando isso, né? Tem hinos bonitos? Tem cânticos bonitos? Tem maravilhosos, cânticos maravilhosos aí, muito bons mesmo. Mas infelizmente as pessoas estão com aquilo que está na crista da onda, são os modismos. E a gente muitas vezes não reflete nem naquilo que a gente está cantando. Precisa refletir. E a música, ela tem um poder didático muito grande. É uma pedagogia que ensina, nos leva na presença de Deus. Por isso a gente tem que ter critério para a gente cantar algumas coisas. Ver se aquilo realmente é condizente com a palavra de Deus. Ou se é só um oba-oba, né? Porque muitas igrejas estão viradas umas verdadeiro boate. As boates negras de luzes e tudo aquilo. Na verdade, Jesus é a luz, não é escuridão. Quem gosta de escuridão é o diabo. A igreja gosta de luz. A luz que resplandeceu nas trevas. Não para criar um ambiente, para deixar as pessoas emocionalmente propensas. Não, o Evangelho ele levanta as pessoas. As grandes catedrais, tá? De conhecer grandes catedrais aí. Aquelas catedrais que têm a sua iluminação natural, que não precisa de luz. Coisa maravilhosa, para encher de luz a igreja. Que adora Jesus a luz do mundo. Não aquilo que é escuridão, é trevas. Pecado diante de nós e oferecido. Então, se nós estamos vivendo uma verdadeira confusão, nada mais justo, nada mais oportuno que estudarmos a reforma. Protestarmos contra isso sim, não tenha medo de protestar não. Faça como Martim Lutero, faça como João Calvino. Se você está defendendo a palavra de Deus, não tenha medo não das repreensões. Não tenha medo não. Pregue a palavra de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Não tenha medo. Se sinta constrangido em denunciar práticas que são cristãs. Segundo, uma liderança ignorante. Não ignorante no sentido de não ter cultura, mas ignorante nas questões da palavra de Deus. Já naquele tempo, aqueles clérigos, aqueles padres, bispos, eles não estudavam a palavra de Deus. Não estudavam a palavra de Deus. Eram ignorantes quanto à palavra de Deus. E por isso, eles eram alvos de chacota das pessoas. Devido à sua notável ignorância, não havia verdadeiro ensino das Escrituras e as superstições dominavam. Será que nós somos supersticiosos? Será que nós somos supersticiosos? Vai na casa do irmão, a Bíblia está aberta no Salmo 91, para espantar tudo quanto é. A mesma coisa que o cara coloca a ferradura lá, coloca na porta, o cara coloca o Salmo 91. Não vai fazer diferença nenhuma o Salmo 91 aberto. Ele tem que ser vivido. Tem que ser estudado. Ele tem que ser aplicado no dia a dia. O diabo não vai falar, não vou entrar aí porque é o Salmo 91, né? Não vai entrar de qualquer jeito. O Salmo 91 ele tem que estar no seu coração. Tem que estar na sua vida, tem que estar na sua mente. Tantos outros amuletos que a gente tem. Aqueles são amuletos gospel, né? Então a superstição está presente hoje. Presente. De uma forma sutil, mas está presente. A superficialidade religiosa. O compromisso e a apropriação pessoal do evangelho eram raridades. Era raro encontrar um líder, pastor, clérigo, padre, bispo,
que era comprometido com a palavra de Deus. As pessoas iam para o seminário porque ia ter uma vida boa. Não ia precisar trabalhar. Ia ser rico. A igreja era rica. Você ia ser badalado por todas as pessoas. Você ia receber louvor de todas as pessoas. Mas não havia compromisso com a palavra de Deus. Eles arrecadavam muito dinheiro. A tal ponto que a igreja instituiu o celibato. Por que a igreja instituiu o celibato? Simplesmente para o padre não ter descendente. E a igreja não precisar dividir a sua herança. É proibido casar. Quer ser padre, então? A igreja não vai correr o risco de dividir a herança dela. Foi instituído o celibato. Permanece até nos nossos dias de hoje, trazendo um grande problema da igreja. Porque a igreja de hoje, felizmente, de escândalos de homossexualismo, de escândalos de pedofilia, estão aí, para quem quiser ouvir. E esses escândalos também chegou na igreja evangélica. Todo dia a gente vê um escândalo novo dentro da igreja de pedofilia, um escândalo de homossexualismo dentro da igreja. Nós não estamos pregando contra o homossexualismo, não é isso. Estamos dizendo que quem defende uma coisa ele tem que ser coerente, ele não pode ser hipócrita. Ele não pode atacar os outros e ter uma vida dupla. Tem que ser coerente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega. O seu discurso tem que ser coerente com a sua maneira de viver. Mas a igreja está impregnada. Todo dia nós temos um escândalo novo. Aqueles que se mostravam zelosos nessa área eram julgados hereges. Você queria ser um padre, ser um pastor que andasse segundo os preceitos da palavra de Deus, era taxado de herege. Era contra a igreja. Se você queria praticar aquilo que estava na palavra de Deus. E exemplo disso foi um húngaro chamado John Hus. Foi morto. Teve depois os seus ossos queimados. Porque era um homem que era temente a Deus. E denunciava os erros da igreja. Também havia uma acentuada separação entre clero e o laicato. Os leigos eram desprezados, não sendo vistos como membros da igreja, além de serem explorados e maltratados pela igreja. Somente o clero e os ricos eram valorizados. Essa igreja aí, que está nos dias de hoje, ela não tem membresia. Você sabia que a membresia dessa igreja somente são os clérigos? O povo não é membro da igreja. Não tem lá um hall de membros. Você vai lá, se batiza, eles registram lá o seu batismo, registram o seu casamento, mas você não é membro da igreja. Você não participa das decisões da igreja. A participação das decisões. Decisões são tomadas de cima para baixo. E o povo somente compete obedecer e nunca questionar. E hoje também está assim. Hoje nós temos os surgimentos na igreja evangélica dos papetas, Na igreja católica tem o papa, na igreja evangélica nós temos os papetas, Que são os donos de igreja. São os grandes líderes aí, donos de igreja. E eles determinam, e o povo tem que engolir, não tem essa de questionar. Tem que aceitar. Essa é a decisão e o povo tem que aceitar. E quem não aceitar, a porta da igreja está aberta, pode ir embora, não vai ficar aqui. Infelizmente nós vivemos esse momento. Perdeu-se o amor à vida das pessoas. As pessoas estão atrás de poder, de se sobressair sobre as outras pessoas, de dominar a vida das pessoas, e não de servir. O exemplo de Jesus, que deu a vida pelas suas ovelhas. Hoje, essa liderança quer extrair o máximo das suas ovelhas. Dominam psicologicamente a vida das pessoas. Determinam o modo de viver das pessoas.
pessoas não podem pensar mais. As pessoas são impedidas de pensar. Ela tem que seguir um roteiro pré-estabelecido. Então, essa liderança se faz presente hoje na vida da igreja. Então, urgente, uma nova reforma da igreja. A superstição religiosa. A ignorância religiosa resultava em ansiedade. Por quê? Porque as pessoas ficavam com medo. Tratava as pessoas, dominava-se as pessoas pelo medo. E as pessoas eram ignorantes. E elas se submetiam a esse governo corrupto, explorador, que existia na vida da igreja. E, consequentemente, as pessoas se agarravam a qualquer apelo supersticioso. Como resultado, a igreja daquela época realmente se parecia mais com uma instituição pagã do que com o cristianismo. Algo muito parecido com o que nós estamos. A gente nunca viu tanta aberração como nós estamos vendo no dia de hoje. Quanta aberração. Quanta falta de conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós temos uma igreja cheia de universitários, cheia de pessoas formadas, mas que espiritualmente tem um total desconhecimento. Comece a questionar. Não aceite as coisas que estão ensinando. Procure ver se aquilo tem base bíblica. Se tiver, diga amém. Se não tiver base bíblica, como é que a gente vai saber disso? Estudando a palavra de Deus. É tão interessante. Ouve falar aí fora, né, que tem sistemas políticos que querem trazer o povo na ignorância. Então não dá escola, não dá formação, não dá nada. Perceberam que a igreja, hoje uma da instituição da igreja que mais sofre perseguição é a escola bíblica dominical? Tem muita gente querendo acabar com a escola bíblica dominical. Tem muita igreja que não valoriza mais a escola bíblica dominical. Sabe por quê? Porque querem manter o povo na ignorância. É muito mais fácil levar esse povo no cabresto. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não sabem, que não têm discernimento para rejeitar aquilo que não é bíblico. A escola dominical, não. Por isso nós devemos lutar com unhas e dentes pela escola dominical, dando uma educação bíblica de qualidade, investindo na vida de professores, professoras, desde a infância até os adultos, para que a igreja seja alimentada e os nossos crentes tenham a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre a heresia e o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E não abraçam qualquer doutrina. Os dizeres de Paulo não vão qualquer vento de doutrina. Não são como meninos insensatos que vai atrás de qualquer vento de doutrina, mas que conhece profundamente a palavra. O cerne da reforma protestante era de natureza teológica, pois a grande questão debatida naquela época diz respeito ao perdão dos pecados. Foi aí que começou. A igreja dizia, somente nós podemos perdoar pecados. O que o evangelho diz? Quem é que somente pode perdoar os nossos pecados? Jesus. Somente Ele. Somente Ele pode perdoar os pecados. E até hoje, né? As pessoas vão se confessar para receber o perdão dos pecados. Passa uma semana pecaminosa, vai lá no domingo, confessa, passa maravilhosamente. Na segunda começa a pecar tudo de novo, porque no outro domingo vai lá e confessa de novo e vai viver uma vida dessa forma. A pergunta que clamava por resposta era: como os pecados são perdoados e como alguém pode ser salvo? Somente pela graça de Deus. Somente pela. Não há meio termo, não há atalho.
Não há nenhuma forma de se salvar a não ser pela fé em Jesus Cristo, na sua obra redentora feita na cruz do Calvário. Somente pela fé em Jesus há salvação. O catolicismo romano defendia que cada pessoa deve se salvar a si mesmo. De que forma? Fazendo boas obras. Fazendo boas obras. Pode se salvar. O Espiritismo fala a mesma coisa. Quer se salvar? Faça boas obras. Precisa ter fé em Jesus. Precisa pedir perdão dos seus pecados. Basta você fazer boas obras. Por outro lado, os reformadores defendiam que a salvação é pela fé somente. Pela graça. Justo viverá pela fé. Eles enfatizavam a verdade bíblica, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, 28. Com o passar do tempo, os reformadores resumiram o seu ensino em 5 tópicos, cada um deles ressaltando o evangelho da graça de Deus. Eu acho que a igreja estudou, né? Acompanhei pelas lives, a igreja estudou esses 5 tópicos, né? Chamadas solas, né? A igreja estudou cada uma delas. A salvação é somente pela graça. Só a graça de Deus, sola gratia. Nada que o homem realiza pode resultar em méritos para a sua salvação. Todas as pessoas estão culpadas e condenadas por seus próprios atos, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64. É só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Eu não posso fazer nada. Tem que confiar na graça de Deus. Eu sou pecador. Eu erro constantemente. Peco pelos meus pensamentos. Eu peco pelas minhas palavras. E eu peco pelas minhas... se não fosse a graça de Deus. Pela graça de Deus. Nada eu posso fazer. Tenho um irmão, um amigo aqui na cidade, né? Hoje ele é da Congregação Cristã do Brasil. Esse ele é muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. E ele era um católico muito devoto, né? Ele saiu de Agudos, com uma cruz de madeira tão pesada, e foi a pé até a Aparecida do Norte. Foi, e na volta, quase chegando em São Paulo, ele parou numa casa para pedir água. E a mulher era evangélica, pregou o evangelho para ele. Ele largou a cruz lá e pegou o expresso de prata e veio embora. Mas não adianta. Você sair a pé daqui, Aparecido do Norte, carregando uma cruz pesada. Nada disso vai resolver. É assim nas nossas. Tem nada que a gente pode. É só a graça de Deus. Só a misericórdia. Por ela que nós... É ela que nós nos aproximamos. É ela que nós clamamos. É ela sim. Muda a nossa história. Dá a salvação e a garantia da vida eterna. O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito e suficiente para a redenção do pecador. A ressurreição de Cristo foi uma prova de que o Pai aceitou o seu sacrifício por quem ele morreu. Pois a Bíblia afirma, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Por causa de sua morte, nenhuma dívida permanece para ser paga pelos seus discípulos. A morte de Jesus pagou todas as nossas. Ele levou no madeiro todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E qual é a maior enfermidade do ser humano? Pecado. Ele levou consigo. Não tem nada que você... Hoje, a igreja evangélica voltou a vender indulgência, como a igreja católica, né? Depende da sua oferta. Depende da quantidade da sua oferta. Do valor da sua oferta. Quanto mais você ofertar, mais
Graça de Deus. Você eliminou a graça de Deus. E hoje você também pode comprar os milagres de Deus, pode comprar a salvação de Deus, pode comprar as benesses. Está tudo à venda. Tem preço. Deus instituiu dízimo. Ele é bíblico. Ele é bíblico. Única forma. Aceito por Deus. Você está dízimo e oferta para comprar o favor de Deus, cuidado. Você dá em agradecimento por tudo. É Deus que te dá a fonte do sustento. É Deus que te dá o trabalho. É Deus que te dá a saúde para você trabalhar. E você agradece a Deus dessa forma, devolvendo aquilo que é Deus. Jamais comprando as bênçãos. Cuidado. Se alguém estiver vendendo as bênçãos de Deus, não podem ser vendidas. Elas são gratuitas. Elas custaram a vida de Jesus na cruz do Calvário. Somente pela fé o cristão pode desfrutar das bênçãos da salvação concedidas por Cristo. O justo vive pela fé e continua crendo nas promessas feitas por Deus e registradas em sua palavra. A condição para a salvação continua sendo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. O propósito da existência humana é viver em comunhão com Deus e para a sua glória. Somente a Bíblia possui autoridade final sobre os cristãos. O significado, concluindo, o significado da reforma para os nossos dias de hoje. As verdades defendidas pelos reformadores possuem aplicação direta para a igreja em todas as eras. O evangelho não muda de uma época para outra. Ele nunca fica desatualizado. E nunca haverá uma mensagem que destituirá o evangelho de sua importância. A reforma foi mais do que um mero evento histórico. Ela possui uma mensagem relevante para os dias atuais. Em primeiro lugar, a reforma ensina que a vitalidade da fé cristã está intimamente conectada com a redescoberta da riqueza do evangelho. Os reformadores foram tomados pela alegria da mensagem do evangelho e sua aplicação à vida diária, pois o evangelho deve afetar toda a vida do cristão e não apenas a devoção religiosa. Também a reforma testifica sobre a importância do estudo diário da palavra de Deus. A Bíblia, para os reformadores, deixou de ser apenas um livro de referência religiosa e passou a ser interpretada pelo que ela realmente é: a palavra escrita de Deus, a dirigir e a orientar o cristão nesse mundo. A negligência do estudo diário da palavra resulta em confusão e retardamento no processo de santificação. Além do mais, ao estudar sobre a reforma, o cristão contemporâneo pode aprender sobre a necessidade do trabalho cristão para o seu desenvolvimento espiritual. Isto é, especialmente observado na maneira como os reformadores empregaram a força leiga na pregação do evangelho. Eles não confinaram essa atividade apenas para o clero, mas a cada cristão se tornou um missionário das boas novas do reino de Deus. A reforma é um testemunho claro da importância da participação de cada cristão em prol do avanço do reino. Por último, a reforma ensinou que Deus está sempre interessado e comprometido com a igreja. Deus jamais abandona a sua igreja. Ele sempre intervém em benefício da revitalização do seu povo e nunca abandona aqueles que nele confiam. Essas lições continuam sendo preciosas para nossas vidas nos dias atuais. Para a gente encerrar. Que tipo de cristão você é? Você é um cristão supersticioso? Ou você é um cristão reformado? Uma das grandes máximas da reforma é que a igreja reformada sempre reformando. Essa reforma ela nunca termina. Você morou em casa velha? Você reforma, daqui a um ano tem que reformar de novo. Passa mais um ano, tem que reformar de novo. A igreja é assim. Por quê? Vai entrando muitos ensinos na igreja. E ela precisa estar se reformando. Porque se ela não se reformar, um dia ela desaba. Ela perde a caminhada. Então que possamos ser esses cristãos reformados. Sempre se reformando. Mas sendo orientado por quem? Pela palavra de Deus. Deus possa levantar
crentes berianos nessa igreja. Crentes que vão lá e vou conferir aqui, ó. Não falo amém se eu não conferir na palavra de Deus. Se tiver tudo bem, amém, glória a Deus. Se não tiver, não serve para mim. Serve para minha vida. Serve ao que está na palavra de Deus, é que está no Evangelho. Bem, Deus possa nos abençoar e que essas lições da reforma estejam sempre presentes nas nossas vidas. Bem,